Olá, aqui é o professor Mesalira, para a gente gravar mais um conteúdo aqui para o canal, certo? Sobre marketing digital, claro. Só que antes não esquece aí de se inscrever, né? Deixar o seu like. E vamos ao tema de hoje. É copywriting para iniciantes. Desculpa aí novamente, mas aquela gripe ou alergia, ou seja o que for, os dois, né? Ainda não foi embora. Então minha voz está diferente, mas vamos lá. Então, nesse vídeo a gente vai ver como escrever textos que vendem, mesmo se você não for escritor, ok? Mas antes, tem um presente aqui para você, né? Que é o meu e-book gratuito, que fala como começar do zero. Então ele foi desenvolvido, pensado, feito, enfim, para quem está iniciando marketing digital, quer saber como construir, como iniciar um negócio online, tá? Você pode me chamar no WhatsApp ou clicar no link. As duas maneiras, né, vão estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Não deixa de pedir aí o seu e-book. Aqui tá a capa, né? A cara dele. Ok, vamos lá. Então, você não precisa ter bom não precisa ter, ou melhor, ser, né? Acho que eu escrevi errado aqui, é ser. Ser bom de português, ter vocabulário sofisticado, né? Falar difícil, ou escrever como um romancista para vender online. O copyright não é literatura, né? Então, a ideia aqui não é você se tornar um escritor famoso de romances. É comunicação estratégica que guia alguém do talvez para o quero isso agora. Tá? Ajuda a dar um empurrãozinho aí nas pessoas para comprarem. E sim, dá para aprender com método, prática e alguns princípios simples. Como eu estava dizendo, não só copyright, né, mas qualquer técnica você consegue aprender. E você consegue melhorar praticando, né, estudando e praticando. Copyright não é diferente. Bom, se você já travou diante de uma página em branco, né, ficou horas lapidando um post que quase ninguém clicou, ou escreveu uma oferta que gerou só curtidas e zero vendas, esse vídeo então é para você. Aqui vamos direto ao que importa: como entender seu público, estruturar mensagens claras e usar fórmulas testadas para transformar a atenção em ação, sem soar apelativo, né? E sem copy de vendedor chato. Então, o que eu procurei levantar aqui para passar para você são coisas que eu tenho aprendido, né? Não são invenção minha. Por isso que elas já foram testadas muito antes de eu usá-las, né? E de colocar aqui. O jogo muda então quando você percebe que o copyright não é sobre você, é sobre o leitor. As dores que ele sente, os desejos que evita admitir, as objeções, né, os nãos que o impedem a comprar e os sinais de segurança que ele precisa enxergar para decidir. Isso é importante, né? A gente só compra as coisas quando a gente se sente seguro do que a gente está fazendo. Então, quando você coloca isso no texto, o clique, o cadastro e a compra se tornam consequências naturais. Isso é o grande foco nosso, né? Trabalhar tentando ajudar as pessoas e com isso ajudando as pessoas a se tornar uma referência. Se tornando uma referência, você ganha segurança. Ganhando segurança, você vende. É uma consequência natural, né? Não é a venda pela venda. Isso não funciona. Pode até funcionar num primeiro momento, mas não se sustenta, né? Bom, o que você vai dominar nesse vídeo? Pelo menos é essa a ideia, né? Como pensar como um copywriter, ou seja, como um escritor, né, de textos técnicos, mesmo sendo iniciante. Estrutura simples, que funcionam em qualquer formato, né? Posts, e-mails, páginas, anúncios. Tem até aqui alguns exemplos que você vai ver. Como encontrar ganchos, os tais dos hooks, né, que os americanos chamam, mas que é um gancho? É você trazer, né, pegar de uma parte para outra e ir levando o seu leitor, né? Escrever títulos que ganham cliques também, né, que prendem a atenção. O passo a passo para apresentar a oferta, quebrar objeções e pedir a ação certa.
Ó, veja o título desse vídeo, né? Copywriting para iniciantes, ou seja, está bem direcionado porque é para quem ainda não sabe o que é ou está começando. Então, como escrever textos que vendem, tá vendo? É uma chamada que prende a atenção, né? Que chama a atenção. Mesmo se você não for escritor, certo? Um checklist de edição para deixar a sua cópia mais clara, curta e persuasiva, modelos prontos para você adaptar hoje. E no final, você vai ter um roteiro que pode aplicar em 15 minutos, meia hora, um pouco mais, talvez um pouco menos, para escrever um post de venda, um e-mail ou uma página simples e ver a resposta real do seu público. Não é mágica, é processo. E você vai ver que qualquer pessoa consegue quando entende a lógica, quando entende o método. Então, o que é copywriting e por que ele é diferente de apenas escrever? Então, você já deve ter percebido que escrever um texto comum não é a mesma coisa que escrever um texto que gera ação. Muita gente acredita que basta ter um bom português ou escrever bonito para convencer alguém a comprar. Mas copywriting não é sobre gramática impecável ou frases rebuscadas, é sobre persuasão. E às vezes a gente escreve errado de propósito, né, para chamar a atenção. Então, não é gramática impecável mesmo. Persuadir não é manipulação, tá? A gente está falando de convencimento. Copywriting, então, é a arte de escrever para vender. É o uso estratégico de palavras que despertam emoções, criam desejo e levam a pessoa a tomar uma decisão, seja clicar em um link, baixar um e-book ou comprar um produto. Enquanto um texto comum pode informar ou entreter, a copy tem sempre um objetivo claro: fazer o leitor agir. Foi o que eu fiz no comecinho lá, quando eu falei para você do e-book, né? A ideia lá é você baixar o e-book, certo? Exemplo simples, então. Um texto comum. Nosso curso de inglês tem aulas online. Simples, comum, informativo. Usando a copyright. Imagine se em apenas alguns meses você pudesse conversar com qualquer pessoa em inglês, sem travar e sem vergonha. E o melhor, direto do conforto da sua casa. Veja aqui o apelo, né? Quantos benefícios, quantos ganchos, como o texto ele é completo, como a pessoa fala, puxa, eu quero isso, né? Quem não quer conseguir conversar com qualquer pessoa em inglês? Então, isso é trabalhar os benefícios, né? A gente vai ver isso para frente. Percebe a diferença? Tem muita, né? O primeiro apenas informa, o segundo conecta com o desejo do leitor, cria uma imagem mental e mostra um benefício direto. Esse negócio da imagem mental é bárbaro. Não? A pessoa já se vê falando, viajando lá na Times Square, conversando com as pessoas, entrando nas lojas. Aí sim você consegue vender o curso de inglês. E aqui está o ponto crucial. Você não precisa ser um escritor profissional ou ter anos de experiência para aprender copyright. O que você precisa é entender como as pessoas pensam, né? O que as motiva e como transformar isso em palavras que geram movimento. Resumo então dessa sessão. Copywriting é diferente de escrever bonito. O sinalzinho aqui está meio pequenininho, mas é de diferente, tá? Porque esse aqui que é o igual. Ó. Copyright é igual a escrever para vender, fazer as pessoas agirem. Né? A diferença está em mexer com emoções, com desejo. Eu falei, imagem mental, né? Da pessoa viajando e tal. Não só em transmitir informações. Qualquer pessoa pode aprender, mesmo sem ser escritor. Tá? Esse foi o resumo do que a gente viu até agora. Os princípios básicos, então, do copyright. Quais são? Antes de mergulhar em técnicas avançadas, que não é o caso aqui, né? A gente vai falar do básico. É importante dominar os fundamentos. Não adianta querer queimar etapas, não vai dar certo. Pense no copyright, então, como aprender a dirigir. Você não começa fazendo manobras complexas, mas entendendo o básico, né? Volante, freio, acelerador, retrovisor e tal, seta, não é isso? No copyright, os controles básicos são esses. Vamos lá. Fale com uma pessoa, não com uma multidão. Então é sempre você, né? Escreva como se estivesse conversando com um amigo. Quanto mais pessoal e próximo for o tom, mais conexão você cria. Errado. Ó. Prezados clientes, informamos que temos novos produtos disponíveis. Está errado. Por quê? Porque não é um tom informal e muito menos individual, né? No singular. Então está prezados clientes.
Agora imagina assim, você já imaginou ter em suas mãos um produto que facilita a sua vida todos os dias? Olha que diferença, né? Foque nos benefícios, não apenas características. Lembra que eu falei? Benefício é aquilo que o produto entrega para a pessoa, não é a característica dele. Então, as pessoas não compram um produto, compram o resultado que ela traz, que ele te dá. Então, vamos lá, exemplo. Característica: esse celular tem 256 GB de memória. Benefício: com 256 GB de memória, você pode guardar todas as suas fotos e vídeos sem se preocupar em apagar nada. É o que todo mundo quer, né? Guardar tudo no celular e não ter que apagar nada. Veja a diferença. É a mesma coisa, só que com e sem o copyright. Porque a característica do celular é ter 256 GB de memória. Então, uma coisa que é informar, que é fala da característica, e outra coisa é você mostrar como isso é bom para as pessoas, né? Outro princípio básico: use provas e exemplos reais. Então, prometer qualquer coisa sem mostrar evidências soa vazio. Use números, histórias, depoimentos ou até experiências pessoais para dar credibilidade. Exemplo: mais de 10 mil alunos já aplicaram esse método e conseguiram seus primeiros resultados online. Viu como é forte isso? Evidência, prova social. Crie senso de urgência. As pessoas tendem a adiar decisões. Sua cópia precisa dar motivos para a pessoa agir agora. Exemplo: promoção válida até hoje, às 23h59, ou vagas limitadas, garanta a sua antes que acabe. Você já deve ter visto isso várias vezes, mas é isso que funciona. Ah, sim, e tem que ser verdade, tá? Não pode ser é só hoje, mas o só hoje é hoje, amanhã, depois de amanhã. Aí perde credibilidade. Se é só hoje até meia-noite, é só hoje até meia-noite. Bom, resumo da sessão. Escreva de forma pessoal, como em uma conversa. Mostre benefícios, não apenas características. Traga provas reais para aumentar a credibilidade. Use urgência para estimular a ação imediata. Esses são 4 pilares, né, básicos que já ajudam muito, né? Sustentam qualquer copy de qualidade. Com eles, mesmo quem nunca escreveu profissionalmente, consegue criar textos mais persuasivos, tá? Mais vendedores. Estrutura simples de um texto de copyright. Então, muita gente trava na hora de escrever porque acha que precisa ser criativo o tempo todo. E não é isso. Na verdade, o copyright segue estruturas testadas que funcionam justamente porque são baseadas em comportamento humano. Uma das mais simples e eficazes é o modelo AIDA ou AIDA. Aí depende um pouco, né? Tem gente que chama de AIDA, outro chama de AIDA. O importante é que é AIDA, ou seja, A de atenção, que é o primeiro objetivo do seu texto, é fazer a pessoa parar o que está fazendo e prestar atenção, né? Chamar a atenção da pessoa. Então, use uma pergunta impactante, faça uma afirmação ousada, traga um dado curioso. Exemplo: você já pensou que pode estar perdendo dinheiro todos os dias sem perceber? É curioso ou não é? O 2, o I, né? É o interesse. Depois que você chamou a atenção, precisa manter o leitor curioso para continuar. Conte uma história, funciona muito essa contar a história. Mostre que entende a dor da pessoa, crie empatia. Exemplo: eu também já me senti perdido no início, tentando vender sem saber por onde começar. Então aqui você está contando uma história, você está criando empatia, né? Você está falando da dor da pessoa, como se fosse sua. Vamos lá, desejo, que é o D, né, do AIDA. Agora é hora de mostrar que a sua solução é justamente o que ele precisa. Destaque benefícios claros, use provas, resultados, números de depoimentos que a gente já viu. Mostre a transformação, né, de ponto A ao ponto B, como o seu produto, o seu serviço muda a vida da pessoa. Exemplo: com este método, você pode fazer sua primeira venda online em menos tempo do que imagina, mesmo começando do zero. Certo? Então, benefício do método é a primeira venda online. Reforça a dor, né, a preocupação, mesmo começando do zero. Menos tempo do que imagina. Então, isso vai transformar a sua vida, ok? Claro que nem toda estrutura você consegue usar tudo. Ali, por exemplo, não tinha depoimentos, né? Poderia colocar lá: veja como esse método mudou a vida de mais de 250 pessoas. Enfim, você tem que ir fazendo os testes, né? Ação. Por fim, leve o leitor a tomar uma decisão. Diga exatamente o que ele deve fazer.
Torne o próximo passo simples. Se possível, inclua urgência. E não adianta pedir um monte de coisa. Faça isso, clique aqui, ligue lá. Uma pessoa uma ou duas, no máximo, né? Exemplo, clique no botão abaixo e garante seu acesso agora mesmo. Resumo da estrutura ainda. Bom, atenção, pare o leitor, né? Tem que parar o que ele está fazendo para prestar atenção naquilo. Interesse, mantenha-o preso. Pode ser contando a história, né? Empatia e tal. Desejo, mostre o valor da solução. Então, mostre como é que você resolve o problema dele. E, claro, a ação. Peça para ele fazer alguma coisa, né? Essa é uma das formas mais práticas de escrever textos persuasivos. Basta seguir a ordem que seu texto fica mais forte. E é claro, como eu disse no começo, aqui é básico do básico. Você precisa, mas o básico bem feito é o tal do arroz com feijão, né? O arroz com feijão bem feito é ótimo. Você tem que ir fazendo, treinando e melhorando o básico para depois ir partindo para outras formas mais avançadas. Mas sem dominar o básico, não adianta. Agora vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos lá. Agora que você já entendeu, então, que o copyright conhece uma estrutura simples como AIDA, vamos ter que aplicar isso na prática. Desses exemplos, mostra que não é preciso ser escritor profissional para criar texto que vende, como eu já falei várias vezes aqui. Basta seguir o raciocínio certo. Exemplo de post para Instagram. Você sabia que 80% das pessoas que tentam vender online desistem antes mesmo da primeira venda? Essa é a tal da atenção, né? Mas isso não precisa acontecer com você. É uma empatia. Se você seguir um passo a passo simples, pode transformar o Instagram em uma máquina de vendas, mesmo começando do zero. Quer descobrir como? Clique no link abaixo. Tá, vamos ver aqui, passo a passo. Vamos lá. O que foi usado aqui? Atenção, dado impactante, os 80%. Interesse, empatia com a dor. Não precisa acontecer isso com você. Desejo, promessa clara, né? Seguindo o método, tá. E ação, clica no link da bio. Tá? Vamos lá. Mais um exemplo aqui. Um anúncio pago, né? No Facebook Ads, Google Ads. Tal. Cansado de tentar vender online e não conseguir? Descubra o método que já ajudou milhares de iniciantes a fazer suas primeiras vendas na internet, sem precisar aparecer, sem investir muito, sem complicação. Garanta agora seu guia completo por apenas R$19,90, clicando ali. O que a gente usou? Atenção, pergunta direta com a dor do público. Interesse, a solução, o método. Desejo, benefício claro que é prova social. Milhares de iniciantes. E por último, CTA com oferta acessível. Né? Clique aqui e compre o seu e-book. Vamos ao próximo. E-mail de vendas. Assunto. E aqui o assunto é fundamental, né? O título do e-mail, senão a pessoa lê o assunto, não vai abrir, aí não vai ler o que é resto. Então, precisa se preocupar bastante com o assunto. E o assunto tem que ser chamado a atenção. Então, você ainda não fez sua primeira venda? Corpo do e-mail. Eu sei como é frustrante estudar, tentar postar conteúdo, fazer de tudo e mesmo assim ver zero resultados. Foi exatamente assim que comecei. A boa notícia é que existe um método validado para mudar esse cenário. Tá vendo? Estamos vendendo curso aqui, né? Clique aqui e descubra como transformar seguidores em clientes de verdade. O que foi usado aqui? Atenção, assunto provocativo, que é o título do e-mail, para a pessoa abrir. Aí no corpo, né? Identificação com a dor do leitor, promessa de transformação e o link direto para vender o curso. Agora vamos falar de erros comuns, que é importante, né? Já que nós vimos aqui como fazer, vamos ver o que tem que evitar. Aí vai ficar bom. Bom, se aprender os princípios básicos do copyright já coloca você à frente de muita gente, coloca mesmo, conhecer os erros mais comuns vai acelerar ainda mais o seu progresso. Bom, como eu estava dizendo, muitos iniciantes, então, desculpe, muitos iniciantes acabam caindo em armadilhas simples que fazem o texto perder impacto. E pior, não gerar vendas. Aqui estão os principais, vamos lá. Erro número 1. Falar de si e não do cliente. Um erro muito comum é encher o texto com frases do tipo: nós somos a melhor empresa do mercado, eu tenho 10 anos de experiência. O cliente não quer saber disso, ele quer saber como você pode resolver o problema dele. Corrigindo. Troque o foco do eu por nós para o você. Exemplo, você vai conseguir, aí você coloca o benefício, sem precisar e coloca a dor que você identificou. Erro número 2. Escrever é complicado demais.
Alguns acham que copyright é escrever bonito, cheio de palavras difíceis, mas o que funciona é clareza e simplicidade. Não falamos que é como uma conversa com um amigo? Então, escreva como se estivesse conversando com um amigo. Né? Palavras curtas, frases diretas, linguagem humana. Terceiro erro, esquecer de setear a chamada para ação no fim. Né? Um texto pode ser ótimo, mas se não tiver uma chamada clara para ação, dificilmente vai gerar resultados. As pessoas vão ler e não vai acontecer nada. Correção. Sempre termine com uma ação específica. É o que eu falei, né? Não peça também para fazer um monte de coisa que não vai adiantar. Clique aqui para garantir sua vaga. Baixe agora o guia gratuito. Envie sua mensagem, fale comigo. Tem que escolher um desses e, né, colocar ao final para que a pessoa faça o foco do seu texto. Erro número 4. Focar só na emoção ou só na razão. Tem que ter equilíbrio. Né? Alguns textos apelam demais para a emoção. Mude sua vida agora. É até apelativo demais. Né? E esquece de trazer a lógica. Outros ficam só nos dados frios. Correção. Equilíbrio, emoção e razão. Mostre benefícios emocionais, sonho, liberdade, realização e provas racionais. Números, depoimentos, resultados reais. Então tem que ter um equilíbrio aí. Nem tanto uma coisa, nem tanto outra. Número 5. Não revisar o texto. Muitos alunos meus fazem isso, entregam com erro em português, ortografia e tal. E não é de propósito, não. Parece básico, mas muitos perdem vendas por causa de erros de digitação ou frases confusas. Né? Sempre releia seu texto em voz alta. Se não soar natural, reescreva. Veja que no comecinho meu aqui tinha o ter, o ser ali. Mas enfim, às vezes passa. Checklist, então, prático, para criar sua primeira copy de vendas. Então, agora que você já entende os princípios básicos, sabe os erros mais comuns para evitar, chegou a hora de colocar a mão na massa. Para não se perder, use checklists práticos sempre que você for fazer ou escrever uma copy. Vamos lá. Bom, claro, defina seu objetivo. Né? O que você quer que a pessoa faça no final do texto? Clicar, comprar, baixar, escrever, etc. 2. Conheça bem sua persona. Persona é... Como é que eu posso dizer? É quando você cria uma imagem fictícia, né, de uma pessoa que é como se fosse o seu... É a personalidade, a personificação do seu público, né? Então você pensa sempre, você cria lá, o Joãozinho, ele ele tem uma padaria, ele é casado, ele tem filhos, ele tem 40 anos, ou seja, ele vai representar, né, o perfil do seu público. E aí você vai escrever sempre pensando nele, né? E aí, com isso, esse material, evidentemente, não vai servir só para o João, né, mas para todos os outros parecidos, os outros Joãos, os outros parecidos com o João, que fazem parte do seu público, ok? Então essa que é a ideia. Lembra que a gente falou que ao longo do vídeo que você tem que escrever como se estivesse falando com um amigo, usando uma linguagem simples, tranquila, clara, né? Então, você pensando, por exemplo, o João é meu amigo, ele é assim, assim, ele consome meu produto, consome o meu serviço, eu vou escrever pensando nele, vou fazer pensando, ou na Maria, que seja. E isso vai te ajudar. Que aí você vai saber quais são as dores do João, da Maria, quais são os desejos, objeções, quais são os problemas que eles têm. E vai escrever sempre pensando neles, né? Um ou outro. E aí isso vai te ajudar, tá? Então, quais são as dores, quais são os desejos, quais são as objeções que esse personagem fictício aí que você criou, mas que representa aí o seu público, tem. O que motiva, né, a tomar uma decisão? Depois, cria um título irresistível, que é o tal da atenção, né? Curto, claro, direto. Você pode usar IA para ajudar, sem dúvida, né? Eu uso direto o chat. Deve despertar a atenção imediata e curiosidade. Aí depois você começa com o tal dos ganchos poderosos, né? Então use pergunta impactante, uma frase provocativa, uma promessa clara, que é para você ir atraindo a atenção e jogando a pessoa de uma fase para outra, né? Do A para o I, D para... Lembre-se, se o começo não prender, claro, o leitor vai embora. 5. Explore as dores e os desejos. Mostre que você entende os problemas da persona. Descreva os resultados e transformações que ela quer alcançar. Apresente a solução. Aí sim, seu produto, seu desejo, quer ser para o final, né?
a solução. Explique como ele resolve o problema, mostre os benefícios principais de forma simples, adicione provas, tal das provas sociais, depoimentos, números, casos reais, dados. Então aí você está equilibrando a emoção com os números que a gente já falou. Isso aumenta a confiança, reduz objeções. Faça uma oferta clara e irresistível, mostre o valor, diferencial. Se possível, adicione bônus, garantia, escassez. Inclua o CTA forte, que é chamada para ação. Seja específico, clique aqui e garanta sua vaga agora. Evite frases vagas como saiba mais. Revise e simplifique. Leia em voz alta e veja se soa natural. Corte excessos e ajuste para que qualquer pessoa entenda. Bom, se você seguir esse checklist, terá em mãos um guia rápido para escrever suas primeiras copies sem se perder e com muito mais chance de converter leitores em clientes. Bom, o primeiro passo aí está nas suas mãos, né? Agora depende de você. Então a gente chegou até aqui. Obrigado por estar até aqui comigo, né? Você já viu bastante coisa sobre copyright e viu que não é um dom, né, reservado a escritores profissionais. É uma técnica que a gente aprende. É uma habilidade que pode ser aprendida, praticada e aprimorada. E quanto mais você escreve, mais natural se torna. Melhor você se torna nisso, né? É igual a história de aprender a dirigir. No começo, todo mundo tem um monte de dificuldade, tal, fica olhando para os pedais, fica com receio. Depois faz tudo no automático. É a mesma coisa, né? A partir do momento que você treina e faz bastante, vira automático. Bom, a verdade é simples. Se você não aplicar copyright, seus textos podem até ser bonitos, mas dificilmente vão gerar vendas. Se você começar a aplicar mesmo o básico, vai ter uma grande vantagem sobre a maioria dos iniciantes. Tá? O que diferencia quem tem resultados e quem continua travado é a ação. Ou seja, agora tem que pôr a mão na massa e começar a fazer. Você não precisa esperar estar perfeito. Longe disso. Precisa apenas começar. Porque perfeito você nunca vai estar, né? Ninguém está. Todo mundo está nessa. Fazendo e aprendendo. Fazendo e aprendendo. Errando e aprendendo. E assim vai. Agora é a sua vez, então. Pega o checklist, escolha um produto, ou até mesmo o seu e-book, caso você já tenha um. Escreva a sua primeira copy. Não espere um momento perfeito, porque ele nunca chega. Tá certo? Agora, se você quer aprender a criar não só uma copy de vendas, mas toda a história de negócio online sólido, lembra do meu e-book que eu falei? Então, como criar um negócio online, ganhar dinheiro na internet, só te lembrando, né, a gente falou lá no começo, tá aqui no final. Você pode ver mais lá como criar o seu negócio e tal, né, o passo a passo. Já falei bastante, né? O link, WhatsApp também estão na descrição. Agora, se você quer ir além e seguir um método validado, que é o método que eu sigo, tá? Que já ajudou mais de 250 mil pessoas, parece brincadeira, né? Mas é verdade. É o método Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, você já ouviu falar, né? É o treinamento mais completo do Brasil. Tá? Eu realmente demorei muito até achar e realmente ficando encantado. Eu ainda faço o curso. Né? O curso é absurdo, é enorme. É uma universidade do marketing digital. Enfim, é o que mais vem da Hotmart, que eu sou afiliado, tá? Então, por isso que eu estou te indicando o curso, porque ele é bom mesmo. Enfim, aí você dá uma olhada lá. É o mais completo para quem realmente quer construir e dominar todas as áreas. Tem uma parte só de copyright também. O link vai estar na descrição do vídeo, junto com o do e-book, ok? Aqui está a cara da página de vendas. Esse aqui é o Alex Vargas. E aí você pode ir lá dar uma olhada para ver se faz sentido para você. Ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.